Nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas o que é AIOS, de onde isso veio, para que isso serve e como que essa solução pode alavancar o seu negócio de uma maneira jamais vista desde o lançamento do GPT 3.5 lá em 2022. E eu falo isso sem exageros, porque, meus amigos, nós estamos presenciando aqui uma ferramenta que nasceu em solo brasileiro e que tem a capacidade de dominar o cenário global de inteligência artificial nos próximos meses. E olha só, não sai desse vídeo agora, fica até o final, porque no finalzinho eu vou mostrar como instalar o AIOS, como criar uma solução do zero na prática, beleza? Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo, para você que não me conhece, muito prazer, o meu nome é Davi Ribeiro, sou professor no MBA de Inteligência Artificial da Faculdade Hub, a faculdade do Grupo Primo, e também sou professor no Viver de IA, uma plataforma de IA investida pela G4 Educação. Além disso, eu também tenho a minha própria agência de IA, onde eu implemento soluções de inteligência artificial em empresas de diversos nichos, como, por exemplo, imobiliária, concessionárias, clínicas, telecomunicação, agências de marketing e muito mais. Então, já estou compartilhando aqui a minha tela e agora a gente vai entender um pouco mais a fundo sobre o AIOS antes da gente ir para a prática. Então, começando aqui pelo que é, por definição, AIOS é um framework open source. Davi, o que é framework? Framework basicamente ali é um conjunto de ferramentas, bibliotecas e convenções que vão te permitir construir alguma coisa específica. E open source basicamente é algo aberto, né, de código aberto, que você pode utilizar gratuitamente. E esse framework do AIOS basicamente entrega um sistema que cria outros sistemas através de multi-agentes de IA. E, cara, isso daqui é uma solução muito genial, porque, por exemplo, hoje em dia nós já temos ferramentas de IA que criam sistemas, como, por exemplo, o Lovable, Humanos, mas como vocês vão entender, essas ferramentas têm muitas limitações e o AIOS ele chega basicamente chutando todas essas limitações e aqui o nome já diz tudo, tá? É um sistema que cria outros Lovables, outros Manos, então, cara, é realmente uma solução muito, mas muito superior. E falando da origem, o AIOS ele foi criado pelo Pedro Valério, que é dono da Allfluence, a maior agência de marketing da América Latina, e também pelo Alan Nicholas, que é o fundador da Academia Lendária, tá? Inclusive, tem essa live aqui, que basicamente furou a bolha, tá? Até o momento de gravação desse vídeo, tá com 1,5 milhão de visualizações, tá? E aqui é uma live de 3 horas, onde o Pedro Valério, o Alan e também o Thiago Finch, eles vão falar tudo sobre o AIOS, explicar por que essa solução ela é tão disruptiva, tá? Então, se você tiver um tempo livre, eu recomendo dar uma olhada nessa live aqui também. Mas voltando aqui, basicamente eles criaram essa solução para resolver a dor de escalar processos complexos com qualidade humana usando IA. E galera, isso acontece porque quando a gente fala de grandes empresas que têm times gigantescos, que têm vários processos e que também têm várias tarefas que precisam ser executadas com uma harmonia quase perfeita entre os times, né, com um balé quase bem coreografado ali. Cara, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma complexidade muito grande, que as ferramentas de IA hoje em dia, elas até conseguem ajudar em algumas etapas, mas o impacto não é tão grande assim. E foi por isso que nasceu o AIOS, para poder trazer um nível de automação muito maior para corporações, para empresas que precisam desse nível de solução, tá? E de conceito central a gente tem o seguinte: o AIOS ele muda a lógica de falar com a IA, de conversar com a IA, para gerenciar um time inteiro de agentes de IA. Então você não está falando com a IA genérica. A partir de agora você está falando ali com vários times que estão à disposição para poderem trabalhar de maneira ordenada, coordenada para te entregar a melhor solução possível. Inclusive, só para você entender, o AIOS já vem com vários agentes especializados e também já com vários times definidos. Eu vou abrir aqui a página do diretório do GitHub do AIOS e aqui a gente tem o seguinte, ó, são 11 agentes especializados, tá? A gente tem aqui, ó, agentes meta, que são agentes que vão orquestrar, que vão ali comandar os outros agentes. Nós temos agentes de planejamento, então temos o analista, temos o product manager, temos o arquiteto, o especialista em UX e também temos os agentes de desenvolvimento.
tem aqui o Scrum Master, tem o Dev, tem o QA, tem o PO, enfim, aí você pode ler aqui a descrição de cada um deles, né? Qual que vai ser a função de cada um deles. Então, nós temos aqui 11 especialistas à sua disposição. Imagina que você tem aqui o melhor desenvolvedor do planeta trabalhando para você. Imagina que você tem aqui o melhor arquiteto de sistemas trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cara, isso é simplesmente animal. E fora isso, você ainda pode também adicionar outros agentes especialistas também. Você pode adicionar, cara, o melhor especialista do mundo em copywriting, o melhor especialista do mundo em tráfego pago. Cara, você pode adicionar o que você quiser aqui dentro, tá? Avançando, nós temos também aqui a parte de arquitetura. Aqui em arquitetura, o AIOS ele vai rodar localmente na sua máquina, no seu computador, através de terminal ou através de IDE. E ele utiliza uma estrutura onde a principal unidade é a task. Tudo aqui gira em torno de execução de tasks. E aí, para entender bem o que é uma task, a task ela é composta por inputs, outputs e quality gates, né? Os critérios de aceitação bem claros, bem definidos. Ou seja, a IA não pode entregar um resultado, uma tarefa, se aquilo ali não for aprovado de acordo com um checklist de qualidade. Então, cara, isso aqui é sensacional. Avançando aqui, nós temos um resumo de toda a filosofia do AIOS. Então, cara, é como você ter uma software house premium, uma software house de elite dentro do seu computador, trabalhando para você de graça, né? Mas de graça entre aspas, porque você vai ter custo com tokens, né? Custo com API de LLM. E aí, tudo que você precisa ter é a capacidade estratégica de gerenciar esses seus funcionários virtuais que vão estar aqui disponíveis para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, cara, realmente essa frase aqui é como ter uma software house premium à sua disposição. Cara, faz total sentido, porque olha essa estrutura aqui. Você tem aqui orquestradores, você tem analista, product manager, arquiteto, UX, você tem todos esses profissionais aqui à sua disposição. E se na vida real você fosse contratar esses profissionais aqui para desenvolver um sistema para você, um software para você, você iria gastar centenas de milhares de reais e vários meses para construir uma solução. Voltando aqui no nosso mapa mental, para que serve o AIOS? O objetivo, basicamente, é permitir a criação de um one-person business, ou seja, um negócio de uma pessoa só, onde você vai dar ali todos os comandos, toda a visão, toda a estratégia e os agentes vão apenas executar para você. Então, a ideia é que sozinho você tenha a capacidade de entrega de uma grande corporação, ou então você pode escalar a sua empresa existente, reduzindo drasticamente custos com mão de obra e também o tempo para desenvolvimento de qualquer solução interna. E aí, aprofundando um pouco mais, o AIOS ele serve para, número 1, substituir processos humanos, principalmente os handoffs, ou seja, handoff também é conhecido como passagem de bastão. Então pensa o seguinte, para a gente ter um vídeo publicado no Instagram de alguma empresa, primeiro precisa ali fazer a captação. Depois que fez a captação dos vídeos, aí esses arquivos vão ser enviados para o editor. O editor de vídeo vai demorar um tempinho para ver esses arquivos, depois ele vai levar o tempo da edição. Finalizou a edição, ele vai mandar para o superior aprovar. O superior vai demorar um tempinho para poder analisar aquele vídeo, depois vai trazer as correções, manda de volta para o editor exporta de novo, manda para o superior aprova, daí o superior passa para a social media vai demorar um tempo para ver essa mensagem, depois vai fazer a postagem. Então, pensa que todo esse processo aqui, ó, entre cada passagem de bastão, você tem ali uma demora gigantesca. Então, a IA, principalmente aqui o AIOS, ele vai servir para entrar nesses momentos de passagem de bastão e acelerar muito mais o processo. Então aqui, por exemplo, nós temos um agente de IA que cria a copy de uma página, depois vai passar para o design criar ali o visual da página, né, os elementos, as cores, ele vai criar tudo isso, depois vai passar para o desenvolvedor de IA, né, para o agente desenvolvedor, colocar essa página no ar. Então, essa passagem de bastão aqui ela é muito mais veloz, muito mais eficaz. Clonagem de mentes, né? Número 2, clonagem de mentes. Então, você pode baixar o cérebro dos maiores especialistas de cada nicho. Então, por exemplo, copywriters, gestores de tráfego, programadores. Você pode ter os melhores profissionais do mundo e fazer eles trabalharem para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Criação de software, você consegue criar
plataformas inteiras em algumas horas e com poucos prompts, e isso aqui custaria milhões e alguns meses se você fizesse com uma equipe tradicional. E por fim, a gente tem a redução de cliques. A intenção não é substituir 100% do trabalho humano, e sim diminuir a quantidade de cliques que o humano precisa dar para realizar um trabalho. E o principal diferencial do AIOS para outras ferramentas é o seguinte: ferramentas de criação de código como Lovable e Humanos, eles vão funcionar muito bem para criar a primeira versão de algo. Então, cria um site para mim, cria uma plataforma que faz isso e isso para mim. Então, para você criar a versão 1, sair do zero para ter alguma coisa na mão, é excelente. Porém, quando você pede alguma alteração nesse projeto, essas IAs elas vão reescrever muito mais do que precisava, vão alterar coisas que já estavam prontas, que já estavam funcionando, que você não queria que fossem alteradas. Elas vão, muitas vezes, ali reescrever até todo o código do zero. Então, cara, é muito ineficiente e você se frustra bastante utilizando essas ferramentas aqui se você está tentando construir alguma coisa que você de fato quer utilizar em produção, porque sempre nessas ferramentas vai acontecer a quebra da estrutura anterior conforme você quer adicionar mais recursos, conforme o seu projeto vai crescendo. Então, é bem frustrante a experiência aqui. Já com o AIOS, o funcionamento é diferente, porque ele trabalha no desenvolvimento incremental. Então, antes de criar algo novo, os agentes consultam o registro de entidades existentes. Eles vão fazer toda a leitura da estrutura atual e vão adicionar somente a linha necessária, a linha de código no lugar certo, mantendo a saúde do projeto a longo prazo. Então, aqui é muito mais assertivo. Eu diria até que você gasta menos token e menos tempo utilizando o AIOS. Mais para frente a gente vai colocar isso aqui em prática para vocês verem. E aí a gente cai na seguinte pergunta: Davi, o AIOS é para qualquer um? Vamos lá. É para você somente se você já tem processos, ou seja, se você já tem um negócio rodando e sabe exatamente do que precisa, com certeza o AIOS é para você, porque ele precisa de direção, ele precisa de contexto e clareza, tá? Se você é adulto nos negócios, ou seja, se você está disposto a estudar, sentar a bunda na cadeira, ler documentação, lidar com complexidade técnica, tá? E aqui a gente está falando da tela preta. Muita gente tem medo de tela preta e, inclusive, se você é uma dessas pessoas que tem medo de tela preta, no finalzinho a gente vai quebrar esse seu medo. E também se sua empresa usa computador, ou seja, se 80% do seu trabalho é feito digitalmente, o AIOS consegue te ajudar a automatizar e escalar. E também ele vai ser para aquele tipo de pessoa que quer escala absurda, ou seja, para quem quer fazer muito dinheiro com a equipe enxuta ou até mesmo sozinho. E avançando, o AIOS não é para você se você não tem negócio ou processos. Porque, cara, se você não sabe o que pedir, a IA não vai fazer nada de útil para você. Ou seja, multiplicar zero com inteligência artificial vai continuar sendo zero. Essa solução também não é para você se você tem medo de código. Isso porque durante o processo de instalação e também em alguns momentos ali quando a gente estiver operando o AIOS, nós vamos precisar lidar com scripts, lidar com código, lidar com algum nível ali de complexidade mesmo, que se você não tem o básico de lógica, ou então se você é uma pessoa que tem realmente medo de código, não quer mexer com isso, então não é uma solução para você. E também não vai ser para aquele tipo de pessoa que quer um botão mágico, para aquele tipo de pessoa encostada, que quer tudo mastigado, que quer clicar no botãozinho e quer ver toda a mágica acontecendo. Cara, não é isso, tá? Isso aqui não vai acontecer. Exige configuração, criação de contexto. E o nosso último ponto é o seguinte: como utilizar o AIOS. Então aqui nós temos alguns requisitos mínimos. Em primeiro lugar, nós temos conhecimento mínimo de vocabulário técnico, como por exemplo, pull request, branch, commit, deploy. Se você não sabe nada sobre essas terminologias, então eu indico que você pare um tempo, vá pesquisar ou no YouTube, ou então pede para a IA te ensinar sobre essas terminologias, que aí sim você vai estar um pouco mais preparado para trabalhar com AIOS. Em seguida, você precisa de um Git ou GitHub. Isso aqui vai servir para você ter ali o backup e versionamento dos seus projetos. Você precisa ter o Node.js instalado e você vai precisar também de uma IDE ou CLI. Isso porque muitos recursos avançados do AIOS eles dependem da compatibilidade da IDE com esses recursos. E aqui nós temos o seguinte:
nós podemos utilizar o Cloud Code, o Gemini, o Codex, Cursor, Copilot, Antigravity. Ou seja, na prática nós podemos utilizar o AIOS com qualquer uma dessas aplicações aqui, mas tem algumas ressalvas. Por quê? Como eu acabei de falar, muitos recursos avançados do AIOS dependem da compatibilidade dessa aplicação com esses recursos. Então, por exemplo, aqui nós temos o Cloud Code. O Cloud Code ele tem compatibilidade máxima. A compatibilidade dele com as funções do AIOS é completa, ele abrange tudo. Já o Gemini CLI, ele vai ter compatibilidade alta, ou seja, vão ter alguns recursos ali que vão ficar de fora, que ele não vai conseguir executar. Já o Codex, ele vai ter compatibilidade limitada, ou seja, já vai ter muito recurso, muita coisa que vai ficar de fora, que ele não vai conseguir executar. E a mesma coisa vale para o Cursor, Copilot e Antigravity. Eles vão ter também essa compatibilidade limitada. Então, se você quer ter o máximo de compatibilidade, se você quer ter realmente ali, conseguir explorar todos os recursos do AIOS, a solução escolhida é o Cloud Code. Tá? Inclusive, o Alan brinca com isso, que utilizar AIOS com Cloud Code é a mesma coisa de você andar numa Ferrari. Enquanto, por exemplo, o Gemini é como se você estivesse andando num BID. Só que aí, para poder utilizar o Cloud Code, você vai precisar do seguinte. Necessita de uma assinatura de plano, tá? Você pode ter qualquer plano assinado ali do Cloud, ou então uma chave de API com saldo. E Davi, qual dos dois que vale mais a pena? Olha, vale mais a pena você ter a assinatura de um plano do Cloud, tá? Porque com chave de API o seu saldo vai ser zerado muito rápido. E com o plano, né, vai ser um pouco melhor utilizado ali. Obviamente, cada plano ele vai ter umas limitações, eu posso até fazer uma outra aula, um outro vídeo mostrando um pouco mais sobre isso, tá? Mas você pode começar no plano inicial do Cloud, beleza? Então, isso é tudo que a gente precisa para começar. E agora nós vamos botar a mão na massa, instalando o AIOS e também criando uma solução do zero. E para isso eu organizei esse documento aqui contendo o passo a passo, né, um guia de instalação do Cloud Code com AIOS. Eu vou deixar o link desse documento aqui na descrição desse vídeo. Então, dá um pause nesse vídeo, abre esse link, depois volta aqui no vídeo para você fazer o passo a passo junto comigo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o Node.js. O Node é um programa que o AIOS precisa para poder funcionar. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o terminal do meu Mac. Então, eu posso apenas abrir aqui a lista de aplicativos, tá? Eu venho aqui em Outros e tenho aqui o terminal. Ou então, você pode vir aqui ó, e dar um buscar, clica em buscar no seu Mac e procura por terminal, tá? É esse aplicativo aqui. Você vai fazer a mesma coisa se você tiver no Windows. Você vai procurar pelo terminal, tá? Aqui dentro do terminal, o que eu vou fazer? Eu vou instalar o Node através do Brew, tá? O Homebrew. Só que se você não tiver o Homebrew, você precisa instalar ele primeiro. Então, o que você vai fazer? Você vai copiar todo esse comando aqui, ó, tudo que está em verde, até essas aspas. Vou copiar. Vou voltar lá no terminal. E eu vou dar um Command V. Vou colar. Agora é só dar um Enter. Aqui ele está pedindo a senha do meu Mac, tá? Eu vou digitar a senha. E dei um Enter. Agora, o nosso Homebrew está sendo instalado, tá? Ele está pedindo para eu dar aqui, ó, clicar em Enter para ele poder continuar. Então, eu dei um zoom aqui na tela, aumentei um pouco para ficar melhor de visualizar. E o nosso Homebrew acabou de ser instalado. Com o Homebrew instalado, a gente vai copiar esse comando aqui em rosa, tá? Que é o comando para instalar o Node.js. Então, eu vou voltar aqui no terminal, vou dar um Command V e Enter. Então, ó, a partir de agora, nosso Node já está sendo instalado também. Vai demorar de 1 a 2 minutinhos para instalar, a gente vai aguardar aqui. Só que se você estiver utilizando uma máquina Windows, aqui também tem um passo a passo do Windows, tá? Você pode abrir ali o seu terminal do Windows, rodar esse comando, ou então você pode também instalar o Node através do site oficial deles, tá? É só você copiar isso aqui, ó, nodejs.org. Vou abrir aqui, ó, em uma nova aba, abrir. Você vai clicar em baixar Node. Você vai selecionar aqui, ó, Windows, tá? E depois de fazer a instalação do Node, você volta aqui no documento, ó, e o documento diz o seguinte: depois de instalar, confirme que funcionou com esse comando aqui, ó. Você vai copiar esse comando e rodar aí no seu terminal do Windows, beleza? Deixa eu voltar aqui no meu terminal. Olha só,
o nosso Node já foi instalado. Agora o próximo passo é o seguinte, próximo passo nós vamos instalar o Cloud Code. Então o que eu vou fazer? Vou copiar esse comando, vou voltar aqui no terminal, vou colar ele e dar um Enter. E aí beleza, quando você vir essa mensagem aqui, 3 pacotes adicionados em 2 segundos, significa que a instalação foi feita com sucesso. Agora nós vamos prosseguir para a instalação do AIOS. E aqui nós temos duas opções. A opção A é o seguinte, você pode criar um projeto novo, do zero, tá? Através desse comando aqui. A única coisa que você precisa fazer é trocar isso daqui, ó, meu projeto, pelo nome que você quiser, tá? Porque aí vai ser criada uma pasta com esse nome que você incluir aqui. No meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui meus arquivos, tá? Selecionei aqui, ó, documentos. Dentro de documentos, eu criei essa pasta chamada AIOS. Vou clicar com o botão direito, obter informações. Aqui onde tem onde, eu vou clicar com o botão direito em cima também e copiar como nome dos caminhos. Então, o que eu vou fazer? Como eu estou seguindo essa opção B, onde eu estou selecionando uma pasta que já existe, eu vou rodar esse caminho aqui, ó, cd mais o nome da pasta, tá? Então, eu vou abrir o terminal, vou digitar cd e vou colar o caminho da minha pasta. Nesse caso, a minha pasta está aqui nesse caminho, ó. E agora eu vou rodar. Beleza, selecionei esse caminho e nós vamos executar esse segundo comando aqui, npx AIOS core install. Colei aqui o comando, vou dar um Enter. Então, olha só, já temos o AIOS instalado. E o que ele está perguntando para a gente aqui no finalzinho? Ó? Ele está perguntando qual que é a língua, né? Qual que é o idioma que a gente quer selecionar. Então, eu posso apenas utilizar os botões de seta do teclado, vou dar um Enter em português e ele vai fazer mais uma pergunta. Quando a IA gera um código para você, qual dessas opções te descreve melhor? Modo assistivo, recomendado, e modo avançado. Eu vou movimentar aqui para selecionar o modo assistivo. Que tipo de projeto você está configurando? A gente tem o Greenfield. O Greenfield é como se fosse um campo verde, né, cheio de capim, um campo onde nada foi construído em cima dele ainda. E nós temos o Brownfield, que é como se fosse ali o campo marrom, ou seja, um campo cheio de terra, o capim já foi tirado e a terra já está sendo preparada para fazer uma construção ali em cima. Eu vou selecionar o Greenfield, já que a gente vai criar um projeto aqui novo, tá? Agora, ele está pedindo para a gente selecionar uma IDE. E como recomendação, ele está deixando aqui o Cloud Code em primeiro lugar e o Codex. Eu vou selecionar o Cloud Code, vou dar um Enter. Nessa etapa, ele está me pedindo para selecionar uma stack tecnológica. Nós temos o Next e o React, tá? Que é uma stack bem utilizada hoje em dia, né? Bem moderninha. E nós temos aqui nenhuma, tá? Se a gente selecionar nenhuma, o próprio iOS vai definir qual que vai ser a stack utilizada de acordo com o projeto. Eu vou selecionar aqui a do Next. Ó, já está começando a instalar aqui os pacotes. Nessa etapa ele está me perguntando qual a edição a gente gostaria de instalar, se é a Community Edition gratuita ou a edição Pro. Eu vou selecionar Community, vou dar um Enter. E aí beleza, a instalação agora foi concluída com sucesso. Eu vou voltar aqui no nosso documento. Se você quiser verificar se a instalação realmente foi um sucesso, você pode rodar esse comando aqui, mas no caso não precisa. E para a gente utilizar pela primeira vez o AIOS junto com o Cloud Code, a gente pode rodar esses comandos aqui. A gente pode rodar primeiro o cd meu projeto, tá? Sendo que meu projeto você vai colocar aqui, ó, o caminho da pasta do projeto. E aí em seguida você vai rodar esse comando, Cloud. Só que nesse caso eu vou fazer o seguinte, eu vou apenas copiar esse comando Cloud, vou voltar aqui no terminal. Por quê? Porque aqui no terminal eu não preciso selecionar a pasta do projeto. A pasta do projeto já está selecionada, está aqui, ó, projetos, eu já estou dentro dela. Então o que eu vou fazer? Eu vou só rodar o Cloud. Dei um Enter. Então agora ele está me perguntando se eu confio nessa pasta. Eu vou apenas digitar o número 1 para dizer que confio. Agora sim, nós estamos iniciando o Cloud do zero, beleza? E aí se você estiver instalando o Cloud Code na sua máquina pela primeira vez, é isso aqui que vai aparecer no seu terminal. Aqui ele está pedindo para a gente escolher um visual, tá? Um visual de cores, etc. E aí basta você clicar nas setinhas para ir escolhendo. Eu vou selecionar aqui, ó, vou rolar para baixo. Opção 2, 3, enfim. Eu gostei mais do 1, vou deixar no 1 mesmo. Vou dar um Enter. Agora ele está me pedindo para selecionar um método de login. E como eu falei para vocês,
A gente pode utilizar uma conta do cloud com assinatura, pode ser Pro, Max, Team, Enterprise, enfim, qualquer um que você tiver já serve. Pode ser também aqui uma chave de API, através do console da Anthropic. Ou então pode ser alguma plataforma de terceiros na qual você também tenha créditos. No meu caso, eu vou selecionar aqui a opção 2, tá? Vou clicar no botãozinho 2, selecionei. Eu vou ser automaticamente redirecionado aqui para a plataforma do cloud, vou autorizar. Ó, vamos voltar aqui. Já fez o login na minha conta, tá? Eu vou dar aqui ó, um Enter para poder continuar. Ele vai me trazer esses avisos de segurança, vou dar um Enter novamente. Aqui ele está me perguntando se eu quero utilizar as configurações recomendadas do Cloud Code para o terminal. Eu vou clicar em Sim, né, no botão 1. Aqui ele está me perguntando novamente se eu quero confiar na pasta que eu tinha selecionado. Vou clicar em 1 também. E aí, beleza, agora sim já temos o nosso Cloud Code devidamente configurado. Ele já está dentro da pasta do iOS. Então, temos já iOS e Cloud Code configurados. Agora a gente já consegue começar a interagir aqui com os nossos agentes. Eu vou voltar lá no documento e aqui está dizendo dentro do Cloud Code, para chamar um agente iOS, basta digitar barra e o nome do agente. Então, por exemplo, barra Analyst para análise de projeto, barra Dev para desenvolvimento. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou dar aqui ó, um barra Dev, e já apareceu aqui para mim, ó, iOS Agent Dev. É isso que a gente quer. Então, eu vou dar aqui ó, um Enter. E aí, esse agente dev, ele rapidamente já analisou toda a nossa pasta. Olha só o que ele trouxe aqui. Projeto Greenfield, que foi o que eu tinha selecionado, né? Um projeto do zero, instalado na data tal. Histórias nenhuma encontrada. Enfim, ele não localizou nada aqui porque eu não comecei a construir nada ainda. Mas olha só a diferença de funcionamento do AIOS. Antes de executar qualquer coisa, ele já foi atrás de ler tudo que existia dentro da pasta, já foi atrás de entender o contexto atual do projeto. Agora ele já está situado, já sabe que a gente não começou nada. E aqui embaixo, ó, ele está perguntando, aguardando instruções, o que vamos construir? Então eu já vou mandar um prompt aqui para ele, tá? Para ele construir para mim um sisteminha, tá? Então olha só o que tem aqui nesse prompt. Quero construir um sistema simples, web. O sistema deve ser uma aplicação to-do list, moderna, com as seguintes características. Aqui eu adicionei as características de identidade visual, tipografia, já deixei tudo bem definido, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou copiar esse prompt aqui e já vou colar diretamente aqui no terminal. Ó, colei, agora eu vou dar um Enter. Ó, todo o meu prompt está aqui e agora ele está pensando. E aí, beleza, ele rodou por alguns minutos, agora está me perguntando aqui se ele pode criar uma pasta dentro do meu diretório principal. Então, eu vou clicar em 1, vou autorizar. E agora, beleza, o nosso projeto foi concluído com sucesso. O AIOS rodou aqui por 7 minutos e 9 segundos. Ele deixou aqui para mim um resumozinho de tudo que foi construído. E também tem a mensagem aqui, pronto. O app foi criado em Nexus/todo, enfim, ele deu um nome aqui para o projeto, e aberto no browser. Então, ele já abriu aqui no meu navegador e olha só o resultado. Então, ele criou esse sisteminha de tasks, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, sei lá, nova tarefa. Então, vamos lá. Gravar vídeo para o YouTube. Opa. Beleza. Ó, adicionei uma tarefa, já veio aqui como pendente. E olha só o que ele fez aqui no mouse, ó, essa animaçãozinha do mouse ficou animal, tá? Agora eu vou adicionar aqui uma nova tarefa, vou colocar exportar vídeos gravados. Adicionei. E cara, olha só, toda vez que eu adiciono, ele faz uma animaçãozinha para poder vir aqui para tarefas pendentes. Então vou colocar aqui ó, qualquer coisa, clicar em ADD. Cara, o User Experience aqui, né, o UX dessa página tá animal. Se eu clicar aqui ó, em concluída, já some aqui ó, de tarefas pendentes. Posso editar aqui essa task, marcar como OK. Deixa eu ver se vem para concluídas. Sim, vem para concluídas. Em pendentes fica só a única que não foi marcada. Deixa eu limpar aqui ó, concluídas. Limpou, sumiu. Então, cara, é excelente esse resultado aqui. E como eu falei, você consegue construir sistemas inteiros, plataformas inteiras. Inclusive, eu vou começar a fazer isso, começar a desenvolver ferramentas internas para mim e documentar tudo isso aqui no YouTube, tá? Eu fiz esse projeto um pouco mais simples só para demonstrar para vocês o funcionamento do Cloud Code com AIOS, mas agora está na sua mão aqui, você pode usar isso aqui para o que você quiser.
A única coisa que eu quero ver aqui é quanto que foi gasto para criar essa página aqui, né? Essa aplicaçãozinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o console da Anthropic, o Cloud Console. Vamos lá. Vou aqui em Usage. E olha só, hoje é dia 23 de fevereiro, tá? Aqui tem esse pico de requisição, porque isso aqui é no dia 22, isso foi ontem, foi eu fazendo vários testes aqui, ó, gastei mais de 3 milhões de tokens. E aqui nesse projeto de hoje foi gasto 49 mil tokens, tá? E foi utilizado o Cloud Sonnet 4.6. Mas olha só, o Cloud Sonnet 4.6 ele é um pouquinho mais caro. Eu não quero continuar utilizando o 4.6, eu quero mudar para o Haiku 4.5, porque ele é bem mais barato. Inclusive, a gente pode ver isso aqui na página de preços. Deixa eu ver. Pricing Cloud. Vamos ver aqui, ó, a página de pricing deles. Olha só, aqui a gente tem o Sonnet 4.6 custando $3 pelo milhão de tokens de entrada e $15 pelo milhão de tokens de saída, enquanto o Haiku 4.5 custa 1 milhão de entrada e 5 de saída. Ou seja, o Cloud Haiku 4.5 ele custa apenas 1/3 do preço do Sonnet 4.6. Então, eu vou fazer essa substituição aqui, vou abrir de novo o terminal, vou dar um /model. Agora eu vou selecionar qual modelo que eu quero, lembrando, sempre com os botões, as teclas de seta. Então, eu vou descer aqui, vou selecionar Haiku. Pronto. Ó, Set Model to Haiku 4.5. Beleza. Agora, o que eu criar aqui vai gastar um pouco menos. Fechou? Então, eu espero que esse verdadeiro aulão tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você curtiu esse conteúdo, se você quer mais conteúdo sobre AIOS, Cloud Code, comenta aqui embaixo e também me segue lá no Instagram, @souDaviRibeiro. Eu estou deixando o link na descrição desse vídeo. E também se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, porque só por estar assistindo esse conteúdo você já está à frente de muita gente no mercado. Então, deixa o seu like, também me segue lá no Instagram, @souDaviRibeiro. Então, por hoje é isso e te vejo na próxima.